Boa tarde, pessoal. Estou aqui hoje muito feliz. Estou recebendo a minha professora e Regina Fox, professora, amiga e especialista em história da britânica, tá? Regina conhece tudo e foi com ela que a gente está organizando e organizou já, porque a gente já está com o itinerário pronto, fazendo uma viagem super especial através da qual a gente vai começar a contar a história da monarquia britânica. A gente vai seguir os passos de Guilherme o Conquistador. Foi uma ideia que a Regina me deu quando eu falei com ela que eu tinha vontade de fazer esse tipo de viagem cultural. São viagens que realmente nos ensinam. A gente não volta dessa viagem igual foi. A gente aprende muito, a ideia é essa. E aprende com uma especialista que vai nos informando, nos mostrando à medida que a gente vai visitando os lugares e conhecendo a história. Então, a Regina, ela que deu a ideia, tá? Nas nossas aulas de inglês, eu aprendo o tempo inteiro, muito mais do que só inglês. Então, as aulas dela são incríveis. E não é à toa que tem alunos que nunca abandonam ela. E hoje a gente vai bater um papo sobre a monarquia, sobre essa nossa viagem, por que surgiu a ideia de começar com Guilherme o Conquistador, e por que a gente acha tão interessante falar sobre isso, falar sobre a monarquia, que está aí até hoje, há tanto tempo, né? É uma das monarquias mais antigas do mundo, depois da japonesa, é a segunda mais antiga do mundo, que ainda está viva e forte, né? E nós vamos então, por que a Regina sugeriu conversar sobre isso? E aí dar continuidade a tudo que está acontecendo, né, Regina? Tem muita coisa interessante acontecendo. A partir dali, né? Tudo começou. Como que está agora, né? Na Normandia, também o ponto de partida da nossa visita. Exatamente. Né? Da nossa viagem, essa que nós estamos planejando há muito tempo. Exato. Né? Bom, para começo de conversa, aos últimos anos, nos últimos 2 anos mais ou menos, temos visto muitos filmes sobre o desembarque das tropas aliadas na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa importantíssima, foi vital, né, para a derrota dos nazistas. De onde que vieram essas tropas? Essas tropas estavam aquarteladas na Inglaterra, milhões de soldados, e eles atravessaram o Canal da Mancha, indo da Inglaterra para a Normandia. Desembarcaram nas praias de Normandia, nós temos visto filmes e tal. Só que na nossa viagem nós vamos fazer o contrário. Nós vamos partir da Normandia acompanhando essa aventura extraordinária que aconteceu com Guilherme, o Duque da Normandia, que agora nós chamamos de Guilherme o Conquistador, né? Que conseguiu uma coisa assim incrível. Nem os contemporâneos dele acreditavam que ele conseguisse fazer. O que era? Que era atravessar o Canal da Mancha com aqueles barcos da época, né? Muito mais primitivos e tal, e conquistar a Inglaterra e conquistar o trono inglês e se tornar o rei da Inglaterra, né? Bom, gente, só para entender a importância disso, os romanos há 1000 anos antes de Guilherme foram os únicos que conseguiram essa proeza. Depois de 1000 anos o Guilherme conseguiu, e depois dele, mais ninguém. E foi tentado. E como tentaram? Né? Hitler tentou, Napoleão tentou, os espanhóis tentaram. A Grande Armada, né? E nunca conseguiram. Então, o que ele conseguiu é realmente um feito inédito, né, na história, importantíssimo, interessantíssimo de conhecer os detalhes e saber como começou isso tudo. E as consequências dessa viagem dele também foram uma das mais importantes na história do mundo ocidental. Por quê? Porque ele levou com ele, né, levou da França para a Inglaterra, inclusive o quê? Levou o sistema de governo, levou a parte da língua, que a língua inglesa tem uma enorme influência francesa, costumes. Durante 300 anos, a nobreza inglesa não falou inglês, falou francês. Né? Então, assim, o papel dele é importantíssimo. A influência da conquista normanda também se fez de uma outra maneira, que é
muito interessante através da língua, porque os normandos levaram com eles a sua língua, que era o francês. E com a batalha e com, vamos dizer, com a extinção da nobreza anglo-saxônica, então William, ele colocou nos postos chaves, ele deu as melhores posições na corte aos seus seguidores, ou seja, normandos, pessoas que falavam francês. Com isso, a aristocracia passou a falar francês. A língua anglo-saxônica ficou restrita ao povo, aqueles, né, que não tinham acesso à corte. Palavras que têm a ver com a administração até hoje são de origem francesa, como a parliament, que é o parlamento, que você comentou, importantíssimo, como government, que é o governement francês, é o governo, crown, coroa, é couronne francês, de origem francesa. E também tem a ver com a família, as palavras que indicam as relações familiares. Os anglo-saxões, eles tinham poucos nomes para indicar os membros da família. Era o pai, a mãe e os filhos, tudo de origem germânica, saxônica, né? Os normandos levaram com eles uma ideia mais ampla de família. E com isso... Sobrinhos, e tios e tal. Isso. E com isso nós tivemos o quê? Nós temos agora tante, aunt, a tia, uncle, o tio. Nós temos a niece, a sobrinha, neveu, o sobrinho, e cousins, cuzão, todo mundo é cuzão, né? Porque os normandos tinham a ideia de uma família mais estendida. Isso é muito importante. Muito importante. E o inglês só voltou a ser usado em documentos no século XIV. E pela corte foi falado também no final do século XIV, quando os ingleses entraram em guerra com os franceses na Guerra dos 100 Anos, porque aí também... Aí os franceses já eram os inimigos. Já eram os inimigos, aí a aristocracia resolveu parar de falar Então, olha, gente, o que significou essa conquista, né? Pois é. Inclusive a língua. Exato. Inglesa. Ela influenciou muito forte, inclusive a língua. A cultura. Tanto de coisa que foi introduzida na Inglaterra, que vem da França, né? Que ainda hoje, né? Sim. De costumes. Muito interessante. É muito forte isso. Essa história... Ela é fascinante. Ela tem assim, como se fosse um traço, né? Um traço assim, ao longo de toda a Idade Média e que continua até hoje. E uma outra coisa interessante que eu acho é o seguinte, aí vamos ver se é o que nós estávamos conversando, né, Carol? O Guilherme é importante também, porque ele é o ancestral de todos os reis da Inglaterra que reinaram desde então, inclusive da atual rainha, né? E você vê, que fascinação é essa que a família real ainda exerce nesse mundo globalizado, nesse mundo no século XXI. Eu estava pensando, há 20 e poucos anos atrás, o mundo parou. O mundo parou para ficar em frente da televisão para assistir o funeral da princesa Diana. E foi uma comoção, pessoas chorando, pessoas que nunca tinham visto ela chorando nas ruas. Os ingleses chorando nas ruas. Os ingleses não é de chorar na rua, né? Tá. Passou um pouco, passaram os anos. Há 10 anos, 9 anos atrás, o mundo parou de novo para assistir o casamento do filho da Diana. Aí foi um acontecimento feliz, todo mundo adorou, mas todo mundo falou no assunto, continuou o interesse. Há 3 anos atrás, parou o mundo outra vez, para ver quem? O casamento do segundo filho da Diana, um casamento muito controvertido, até hoje está causando muita controvérsia, mas todo mundo parou para ver. Não, e dá assunto o tempo inteiro. Exatamente. O tempo inteiro o mundo está ligado neles. Exatamente. O que está acontecendo? Nós sabemos depois o que
aconteceu, né? Quando ele e a mulher resolveram abandonar os deveres reais e mudar para os Estados Unidos. Imagino que eles vão se tornar celebridades hollywoodianas, que não está sendo muito bem aceito, né, na Inglaterra, mas enfim. E agora, há 10 dias, o que acontece? O mundo para de novo. Para quê? Para assistir a 4ª temporada da série The Crown. E essa série conta o quê? Conta, vamos dizer, de uma maneira não muito histórica, mais ficção, mas a vida da família real agora, né? E é o assunto do dia. Junto com a Covid. Exatamente, é Covid e família real. Família real, né? O mundo inteiro está falando sobre isso. Todo mundo falando, até porque essa série está dando muita controvérsia, porque muitos entendendo que se trata de um documentário, né, Regina? Não é isso caso. É um perigo. É um perigo. Eu mesmo acho que devia ter algum aviso. A gente conversou sobre isso já na aula, porque até por respeito à família real, eles estão retratando personagens vivos, né? Então, está sendo, na minha opinião, um pouco desrespeitoso. Estão tomando muitas liberdades, né? Exatamente. Eles estão fazendo uma caricatura das pessoas, dos personagens, que na verdade não é um documentário, mas eles não falam que não é, e muita gente não conhece a história, não conhece de verdade o que está vendo e acredita que seja um documentário, e não é, né? A Regina conhece, né? Eles inclusive... A gente sabe mais ou menos. Exatamente. Uma coisa interessante também que eu acho sobre sobre William, ou Guilherme, o Conquistador, né? Olha que interessante, ele tem o nome do William. Exato, né? É um nome real, né? O William é Guilherme, gente, em inglês, né? Então, ele em inglês é William the Conqueror, né? É isso mesmo. Mas, quando Guilherme conquistou a Inglaterra, foi uma coisa tão incrível e tão inesperada. E é preciso lembrar que, naquela época, as pessoas a maior parte deles eram analfabetas, não sabiam ler, não sabiam, nem os nobres, só os monges, né? Os clérigos, eles sabiam, mas o povo assim, não sabia. E o William ficou encantado com a proeza dele. E ele queria que o povo dele na Normandia soubesse o que ele fez. Então, ele pediu, nós não sabemos bem quem fez, mas freiras de um convento, que bordassem uma tapeçaria contando a história daquela aventura, daquilo que ele tinha feito. Essa tapeçaria nós vamos visitar também. Ela está em exibição, ela tem seu próprio museu numa cidade na França, a cidade de Bayeux, e é uma coisa impressionante. Até hoje está lá aquela tapeçaria contando a história, né? Nós vamos começar, gente, da Normandia, nós vamos começar da França. Sim, porque Guilherme era um duque normando, tá? Norte da França. Então nós vamos começar de lá. Ele já tinha na vida dele, por que houve a ligação, Regina, dele e essa vontade dele de conquistar? Isso, né? Exatamente, Bom, você lembra, né, que ele o rei da Inglaterra na ocasião era um rei saxônico, anglo-saxão, né? Que era a família real da época. E ele era muito bonzinho e tal, era o Eduardo, o Confessor. E ele era casado, mas não tinha filhos. E ele era primo do William, por parte de mãe. E dizem, pelo menos é o que o Guilherme, né, falava, que ele tinha prometido o trono a ele caso ele morresse sem filhos. E foi o que aconteceu. Ele viveu uma longa vida e tal, mas ele não teve filhos. E quando ele morreu, os ingleses não aceitaram que viesse um estrangeiro para tomar o trono e tal. E eles então nomearam como rei um deles, um anglo-saxão que chamava Harold. E o William, lá na Normandia, quando soube, não aceitou, né? E resolveu que ele tinha que reivindicar o que ele achava que era o direito dele.
Ele foi assim que ele então reuniu um exército, mandou fazer barcos. Na tapeçaria a gente vê, eles mostram ele mandando fazer os barcos sendo construídos, né? São vários quadros em que eles mostram aquilo tudo, a história toda. E depois, ele então, quando achou que podia atravessar o canal, ele congregou aquilo tudo, né, no porto para sair. Mas demorou também, porque o mar, o vento não estava a favor naquela época, precisava de esperar. E o Canal da Mancha não é conhecido, porque não é tão calmo assim, né? O Canal da Mancha. Os cavalos não queriam subir nos navios, que ele levou cavalaria, levou cavalos, uma coisa também. O tapete mostra, gente, os cavalos embarcados. É maravilhoso. Inclusive, a gente, assim, por sugestão da Regina, a gente escolheu a capa do nosso programa, é uma parte do tapete. Tá? Exatamente. Que nós vamos lá, vai ser, eu acho que a visita das mais importantes que a gente vai fazer. É fascinante. A Normandia é linda, fora os lugares que foram importantes para o Duque, né, para o Guilherme, lá, a capital, dele, a capital. A gente vai visitar alguns lugares que não podem ser deixados de ser visitados na Normandia, né? O Monte Saint-Michel é um deles. A Praia do Desembarque. Essa já do desembarque agora da Segunda Guerra Mundial. É uma história recente, que nós estamos contando uma coisa muito antes, mas nós vamos fazer nós vamos seguir os passos do Guilherme, mas nós não vamos deixar de conhecer belíssimos lugares na Normandia, que vale a pena. Exatamente. Né? E depois que atravessar, belíssimos lugares também. Também na Inglaterra. Começando pelo sul da Inglaterra, a batalha mais importante, né, Regina? Sim, onde houve a batalha de Hastings, né? E o campo de batalha está lá, que a gente vai poder visitar e imaginar como é que foi aquele dia, em 1066, né? Quando o destino da Inglaterra e até certo ponto da Europa foi mudado. Exatamente. Não, vai ser uma viagem muito diferente, muito informativa, muito curiosa. Eu estou muito animada. Então, a gente está trabalhando nisso já tem um tempo, né, Regina? Já tem um tempo. A Covid aí atrasou um pouco os nossos planos. Provavelmente nós vamos sair, se tudo der certo, se a vacina sair, nós vamos sair em setembro do ano que vem, de 2021, né? Mas... E Regina, então me fala assim mais assim, a partir dele, tá? Ele conquistou, a gente vai passar ali no sul, nós vamos... Ele aconteceu também uma coisa fora do comum, mesmo para aquela época, em que o rei do país que estava sendo atacado morreu durante a batalha. Que não era comum, né? Porque geralmente ele ficava protegido, né? O rei era sempre protegido, ele saía do campo de batalha quando se notava que ele estava perdendo. Os reis medievais saíam, né? Eles iam, sim, até lá, mas não ficavam para morrer. E o Harold ficou e morreu de uma maneira trágica, porque ele levou uma flechada no olho. E aí, a partir daí, ele não pôde mais se defender, né? E ele foi morto ali no campo de batalha. E com ele morreu a maior parte da nobreza inglesa. Todos que tinham acompanhado ele, a maior parte morreu ali. Então, William teve, vamos dizer, o campo aberto para ele, né? E ele, então, ficou um pouco ali e depois se dirigiu a Londres. E o conselho, que não chamava parlamento, a palavra parlamento vem do francês, parlement, que foi introduzido pelos normandos, né? Então, ali chamava o conselho dos saxões, dos anglo-saxões. E o conselho, então, não teve muita alternativa, né? E embora no interior ainda continuassem lutas durante muito tempo, os saxões lutaram durante muitos anos e tal, mas o país, o governo passou para o William e ele foi coroado no dia de Natal. Olha, não sabia não, que interessante. Na abadia de Westminster, onde até hoje são coroados os reis. Os reis lá. Da Inglaterra. Nós vamos terminar em Londres, nós vamos fazer uma visita à abadia de Westminster. Com certeza. Com certeza, Com né? certeza. Bom, gente, esse é o convite, né, que nós estamos fazendo para vocês, apresentando um pouquinho assim, mas um pouquinho do que nós vamos falar, do que nós vamos mostrar nessa viagem, né, Regina? É isso.
Pois é, eu espero que seja uma viagem muito interessante. Aliás, eu acho que vai ser, eu tenho Vai, certeza eu que também vai tenho. ser. Eu também, não tenho a menor dúvida. E obrigada, viu, Regina, por ter aceito meu Imagina. convite aqui pra gente conversar um pouquinho, né, sobre isso. É sempre bom conversar com você, Carol. A gente conversa toda semana, nossa Sim. aula é uma delícia. E então, obrigada mesmo, estou muito feliz de receber aqui. É a primeira vez que a Regina vem aqui na agência. E Eu estou muito feliz de estar aqui.